Olá, graça e paz. Este é o programa Texto e Contexto, um programa da TV Viva Promessa, onde nós conversamos sobre temas de natureza doutrinária e teológica. Eu sou o pastor Eleilton e é uma alegria ter você por aqui. Nós temos estudado nessa temporada do programa Texto e Contexto sobre o livro do Apocalipse. Temos nos debruçado sobre esse livro, sobre os capítulos desse livro para entendermos as visões que o Senhor Jesus apresentou para o seu servo João, para o apóstolo João, visões estas que falam sobre o desenrolar da história, sobre os últimos dias, especialmente sobre também o período final da história, a volta de Jesus, enfim. Nós estamos estudando estas visões nos programas Texto e Contexto, lendo o livro do Apocalipse capítulo por capítulo, e chegamos ao capítulo 14, que será o tema do estudo de hoje. Bom, antes de nós começarmos o nosso programa, iniciarmos propriamente dito aqui a reflexão do capítulo 14, eu queria convidar você a compartilhar o link do programa Texto e Contexto. Compartilhe aí com seus amigos, com seus familiares, nos grupos de WhatsApp da sua igreja local, para que mais gente tenha acesso ao conteúdo do programa Texto e Contexto e seja também abençoado por esse programa e por esse conteúdo. Diga aí, o programa Texto e Contexto está no ar. Bom, vamos então ao capítulo 14. Se você puder acompanhar a gente aqui durante a leitura que nós estamos fazendo do livro do Apocalipse, é muito importante. É óbvio que a gente sabe que nem sempre aqueles que estão ouvindo o programa Texto e Contexto estão ouvindo de um lugar em que é possível abrir uma Bíblia, é possível acompanhar, mas os que tiverem essa possibilidade, eu convido-os a fazer isso para ir checando aquilo que a gente vai apresentando aqui enquanto lê o livro do Apocalipse. Hoje nós chegamos no capítulo 14 do livro do Apocalipse, o capítulo onde nós temos alguns anúncios importantíssimos. Só lembrando, antes de mais nada, que o Apocalipse ele foi escrito numa estrutura de 7 partes. E nós estamos estudando a 4ª parte do livro. Este é um programa em que nós estaremos falando sobre o último capítulo dessa 4ª parte, que é a parte do meio, né? A parte do meio. Já havíamos estudado 3 delas inteiras, né? Falamos sobre as 7 igrejas, os 7 selos e as 7 trombetas, e agora estamos nessa parte denominada 7 vozes celestes, que é a parte do meio, onde nós temos um resumo da história humana, um resumo da luta travada entre o dragão, entre o diabo e o povo de Deus. O dragão perseguindo ferozmente o povo de Deus e como ele faz isso e os agentes que ele usa nessa perseguição contra o povo de Deus. Então já falamos aqui que depois que Satanás foi derrotado, depois da morte de Cristo na cruz e a sua exaltação, a sua ascensão aos céus, ele foi expulso definitivamente do céu, perdeu o seu lugar de acusador diante de Deus, então ele não pode mais nos acusar diante de Deus, não pode mais, não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, em razão do que Cristo fez por nós na cruz, os nossos pecados foram perdoados, então ele não pode mais levantar nenhum tipo de acusação contra nós diante de Deus. E porque ele perdeu esse lugar, então ele vem com tudo para cima da igreja, para perseguir a igreja, não vem sozinho, está acompanhado do poder político, está acompanhado do poder religioso. No final dos tempos, esses poderes, esses sistemas vão se personificar em 2 personagens, que é o anticristo e o falso profeta. Enfim, ele está perseguindo o povo de Deus. No programa da semana passada, nós terminamos aqui falando sobre o falso profeta e sobre uma marca e sobre o número da besta. Vimos aqui que tanto a marca quanto o número são simbólicos, que a marca diz respeito a trabalhar e a pensar pela besta e que o número é uma referência ao caráter depravado da besta. Como foi um capítulo em que João falou da prisão dos cristãos, em que João falou da morte dos cristãos, foi dada autoridade para a besta vencer o povo de Deus, em que João falou também sobre
não poder comprar ou vender, que é óbvio, tem uma aplicação imediata, porque está cada vez mais difícil viver nesse mundo e não se enquadrar no sistema, mas diz respeito à perseguição feroz que será infligida sobre o povo de Deus no período da grande tribulação, onde realmente o povo de Deus vai sofrer e vai sofrer muito por não se enquadrar ao sistema e não viver de acordo com as ordens e com a filosofia devida da besta. Então, como João falou dessas coisas, que são coisas duríssimas, agora no capítulo 14, que é o capítulo final desse trecho, ele faz alguns anúncios aos vencedores, alguns anúncios ao povo de Deus, para tranquilizar o povo de Deus, para mostrar para o povo de Deus que os inimigos serão derrotados e que no final, Cristo e a sua igreja triunfarão. Essa é a mensagem, de maneira resumida, do capítulo 14 do Apocalipse. Bom, por que esse capítulo é chamado de, esse trecho é chamado de As Sete Vozes Celestes? Nós falamos que esse é o nome desse trecho, Sete Vozes Celestes. É porque em 7 oportunidades, entre o capítulo 12 e o 14, João diz que ele ouviu uma forte voz. Ele ouviu uma forte voz. Bom, a primeira vez que ele ouviu uma forte voz está no capítulo 12, versículo 10, quando ele narra a derrota do dragão e seus anjos. Depois que Jesus é ascenso aos céus, exaltado, e o dragão perde o seu lugar de acusador. Tanto o dragão quanto os seus demônios são expulsos definitivamente do céu, e aí ele concentra sua batalha sobre a igreja e chama os seus agentes e os seus aliados. Então ali é a primeira vez que João ouve essa forte voz, falando da derrota do dragão, que o dragão seria derrotado e que ele foi derrotado pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. E aí ele gasta um longo trecho falando da perseguição do dragão contra o povo de Deus, né? Inclusive detalhes da grande tribulação quando o anticristo se manifestar. E ele conclui, essa primeira vez que ele ouve essa grande voz, né, no início do capítulo 14. Esses primeiros versículos do capítulo 14, eles são uma espécie de conclusão, fechamento, né, desse primeiro grande bloco. E aqui é garantida a vitória da igreja, a vitória do povo de Deus. Por mais que a besta, por mais que o anticristo, o falso profeta, os ímpios persigam o povo de Deus, eles não poderão vencer o povo de Deus. Então, o capítulo diz assim, acompanha aí os primeiros 5 versículos. Então olhei, e diante de mim estava o Cordeiro, em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que traziam escritos na testa o nome dele e o nome de seu pai. Então, de novo, ele vê os 144.000. Lembremos-nos, quem são os 144.000? 144.000 é uma referência à igreja. A igreja que será selada por Deus, protegida por Deus para enfrentar a grande tribulação. Então, é a primeira vez que esse grupo aparece, está lá no capítulo 7. Então, são os cristãos que vão enfrentar a grande tribulação. Agora, eles estão sendo vistos no céu. Aqui fala do monte Sião, né? Eles estão sendo vistos aqui já vitoriosos, né? O monte Sião aqui como uma referência já a esse período em que o povo de Deus está a salvo com o Senhor, depois já da volta do Senhor Jesus, depois já da grande tribulação. Então, os 144.000 é garantido a eles, é garantida a igreja, que a igreja vencerá. Eles estarão diante de Deus, né, no monte Sião, né, na Nova Jerusalém, vencedores. Esses são os que têm escritos na sua testa o nome dele e o nome de seu pai. São 144.000 selados, né? Já falamos que esse sinal aqui não é um sinal literal. Eles têm o nome de Cristo e o nome do Pai na testa porque eles são aqueles que decidiram seguir a Deus e seguir ao Senhor Jesus Cristo, a filosofia do reino de Deus. Ouvi um som dos céus como de muitas águas e de um forte trovão. Era como de arpistas tocando seus instrumentos. Olha que texto bonito, né? Som dos céus, como de muitas águas e forte trovão, mas esse som que é apresentado como de muitas águas e forte trovão, ele parece arpistas tocando seus instrumentos.
E eles cantavam um cântico novo diante do trono, dos 4 seres viventes e dos anciãos. Ninguém podia entender o cântico, a não ser os 144.000 que haviam sido comprados da terra. Então, perceba, irmãos e irmãs, aqueles que estão nos acompanhando, se você voltar lá no programa Texto e Contexto, onde nós falamos do capítulo 4 do Apocalipse, o capítulo 4 do Apocalipse descreve a corte celestial, o trono de Deus, Deus assentado em seu trono, né? As 7 lâmpadas acesas diante dele, que é uma referência ao Espírito Santo, os 7 Espíritos de Deus, o próprio Senhor Jesus ali também, 24 tronos ao redor, que são os tronos dos 24 anciãos, os 4 seres viventes, e todos esses seres celestiais adorando a Deus. É apresentado também os milhões e milhões de anjos adorando a Deus e glorificando a Deus, essa cena de adoração. Agora, outros personagens são inseridos nessa cena e é dito que eles estão ali também, né, nesse mesmo lugar, diante do trono, diante dos 4 seres viventes, diante dos anciãos, e eles estão cantando um cântico novo. Eles venceram. Isso aqui, João está tentando mostrar que a igreja venceu. O anticristo não será capaz de parar a igreja. Os cristãos vão morrer, vão ser presos, vão sofrer durante a grande tribulação? Vão, mas eles não vão desistir, eles vão perseverar até o fim e eles são apresentados aqui como vencedores. Eles foram comprados de Deus da terra e eles estão cantando um cântico que só eles sabem, só eles conhecem, né? Porque realmente é um grupo muito especial, o grupo dos 144.000, porque exatamente essa igreja do último tempo, são os cristãos do último tempo, os cristãos que vão enfrentar muita perseguição, né? É a geração de cristãos que vai enfrentar mais perseguição aqui nessa terra. O versículo, o trecho termina assim: estes são os que não se contaminaram com mulheres, pois se conservaram castos ou virgens, né? E seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. Foram comprados dentre os homens e ofertados como primícias a Deus e ao Cordeiro. Mentira nenhuma foi encontrada na boca deles, são imaculados. É óbvio que essa descrição é uma descrição simbólica, né? Nós não devemos interpretar esse texto aqui de maneira literal, como se os 144.000 fossem apenas homens que não se casaram, homens solteiros, né? E que há algum tipo de vantagem, benefício, bênção, né, por ser homem e ser solteiro. Na verdade, o casamento é uma ideia de Deus. Quem instituiu o casamento foi o próprio Senhor. Quando criou os seres humanos, criou homem e mulher, instituiu o casamento para ser uma bênção. Então a Escritura Sagrada tem uma visão altamente positiva, tanto do casamento quanto da relação sexual dentro do contexto do casamento. Então é óbvio que esse texto aqui não pode ser interpretado de maneira literal, né? A ideia não é interpretar esse texto aqui de maneira literal, mas de maneira simbólica, né? Porque a igreja, o povo de Deus, né, é apresentado aqui nesse texto como pessoas que se santificaram, né? Pessoas que glorificaram a Deus, enfim, aquela noiva pura. Lembra da noiva pura? A igreja é apresentada como uma noiva que está se preparando para o encontro com o noivo, para o encontro com o Senhor Jesus. E quando Jesus voltar, ele quer encontrar essa noiva pura. Então, essa aqui é a ideia, né? Os 144.000 como um extrato aqui, né? Um extrato do povo de Deus, um extrato da igreja, porque são os cristãos desse último tempo aqui, representam muito bem aqui a igreja como essa noiva pura, né? Que não se contaminou, né? Que se guardou para o Cordeiro, que se guardou para o seu noivo, para esse encontro. Eles estão sendo vistos ali incontaminados, né? Não se corromperam, permaneceram puros, e por isso estão ali diante do Cordeiro, diante de Deus. Lembra que nós já falamos isso aqui também, que o povo de Deus da última hora, os 144.000, eles não vão se desviar, não há desconversão depois que começa a grande tribulação, eles vão permanecer fiéis até o fim. Será a geração de crentes mais fiéis que esse mundo já viu. Por isso, se Deus nos der o privilégio
de fazermos parte dessa geração. Tem muita gente que tem medo da grande tribulação e não quer estar presente na grande tribulação, porque vai ser muito, muito difícil. Mas se Deus nos der o privilégio, nós temos que ter certeza, Ele estará conosco, Ele estará protegendo a sua igreja, o seu povo. E lá nós teremos revestido de uma coragem tão grande que nós vamos preferir morrer a negar Jesus. Vamos permanecer puros e estaremos diante do Cordeiro. Mentira alguma foi achada na boca deles. Enfim, são todas descrições aqui para dizer que a igreja será apresentada santa, pura, imaculada, diante do Senhor Jesus Cristo. Então essa é uma garantia que o povo de Deus tem mesmo diante da notícia da perseguição. Então aqui encerra a primeira voz das 7 vozes. A primeira voz das 7 encerra-se aqui em 14:5. Então Satanás vai perseguir o povo de Deus, ele perde, o dragão perde o lugar, chama os agentes, persegue o povo de Deus, mas o povo de Deus vence no final. E aí nós temos então as outras 6 vozes celestes, que aparecem no restante aqui do capítulo 14, né? Completando assim as 7 vozes, que são esses 7 anúncios. Primeiro, nos versículos 6 a 13, nós temos 4 dessas vozes, e nos versículos 14 a 20 nós temos 2 dessas vozes. Então, uma voz lá em 12:10, depois 4 vozes 14, 6 a 13 e 2 vozes no 14 a 20, completando assim as 7 vozes celestes. Então, o que dizem as 4 vozes desse trecho aqui que vai do versículo 6 até o versículo 13? Primeiro, nós temos 3 anjos anunciando algumas mensagens. Então vi outro anjo que voava pelo céu e tinha na mão o evangelho eterno para proclamar aos que habitam na terra toda nação, tribo, língua e povo. Ele disse em alta voz: temam a Deus, glorifiquem-no, pois chegou a hora do seu juízo. Adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Então, nós temos aqui a segunda voz, que é esse primeiro anjo falando sobre o evangelho eterno, anunciando o evangelho eterno, convocando as pessoas a se arrependerem. Na verdade, a mensagem desse anjo, ele evidencia, ele mostra essa oportunidade que está aberta hoje para que as pessoas se arrependam. O evangelho está sendo pregado. O evangelho está sendo pregado e hoje as pessoas têm a oportunidade de se arrependerem. Então, diante de todas essas notícias da perseguição que virá contra o povo de Deus, né? Diante de todas essas catástrofes que acontecerão durante a grande tribulação, do reinado do anticristo, hoje as pessoas são desafiadas a se arrependerem. Então aqui esse anjo anuncia esse período de pregação do evangelho, que é o período de hoje. Aqui aparece um anjo pregando, testemunhando. Mas é óbvio, essa missão não foi dada aos anjos. Esse anjo aqui, ele simplesmente, nós temos que interpretá-lo aqui também, essa imagem de um anjo pregando como uma imagem simbólica, porque representa a pregação da própria igreja, do próprio povo de Deus, que anuncia, né? Os pregadores são pregadores de carne e osso, que anunciam a mensagem, que anunciam que o tempo de adorar a Deus, de adorar aquele que fez o céu e a terra, é hoje, que as pessoas precisam se arrepender. Essa é a boa nova do evangelho. Então, a segunda voz celeste, que é apresentada na mensagem desse primeiro anjo, fala sobre a proclamação do evangelho. Esse tempo em que é possível ainda se arrepender, o tempo da graça, o tempo do arrependimento, o tempo da proclamação do evangelho por meio da igreja. Aí vem o segundo anjo, que é a terceira voz, né? Um segundo anjo seguiu dizendo: caiu a grande Babilônia, que fez todas as nações beberem do vinho da fúria e da sua prostituição. Esse segundo anjo, na terceira voz, anuncia a queda da Babilônia. Até agora o Apocalipse não falou nada sobre a Babilônia. Ele só vai falar de maneira clara da Babilônia no capítulo 17. Mas antes mesmo de dizer quem ela é e o que ela faz, já é anunciada a sua queda. Porque a Babilônia, como nós veremos quando chegarmos lá no capítulo 17, diz respeito ao sistema mundano, ao sistema que seduz as pessoas, ao sistema, né, que é promovido pelos grandes impérios, pelos grandes governos e que propaga valores contrários aos valores do reino de Deus. A Babilônia aqui é a figura de um sistema, é a figura do mundanismo, que também é um braço de Satanás. Satanás age por meio das bestas, mas Satanás age por meio da Babilônia, por meio do mundanismo.
é que o Novo Testamento fala para a gente não se enquadrar o padrão desse mundo. Tiago diz que quem é amigo do mundo não pode ser amigo de Deus. Essa ideia de mundanismo está muito presente na Escritura Sagrada e é uma figura da Babilônia. Nós vamos ver isso com detalhes quando chegar no capítulo 17, mas aqui João já apresenta a Babilônia dizendo que ela vai cair. E é óbvio, como nós veremos também, que para os cristãos do primeiro século estava muito claro quem era a Babilônia e esse uso da expressão Babilônia para referir-se a esse sistema iníquo, esse sistema que nós chamamos também de mundanismo, tá? Então, a segunda voz fala sobre isso. A terceira voz fala sobre isso. A quarta voz, que é aqui a mensagem do terceiro anjo, né? Nós temos 3 anjos falando aqui, mas esse terceiro anjo já é a quarta voz das 7 desse trecho. Então, um terceiro anjo seguiu dizendo em alta voz, né? De novo, alta voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber a sua marca na testa ou na mão, também beberá do vinho do furor de Deus que foi derramado sem mistura no cálice da sua ira. Será ainda atormentado com enxofre ardente na presença dos santos anjos e do Cordeiro, e a fumaça do tormento de tais pessoas sobe para todo sempre. Para todos que adoram a besta, a sua imagem, para quem recebe a marca do seu nome, não há descanso dia e noite. Aqui está a perseverança dos santos que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Então, esse terceiro anjo, que é a quarta voz desse trecho, ele anuncia o castigo de Deus para os ímpios, para todos aqueles que de alguma maneira seguiram o estilo de vida da besta, que abraçaram valores anti-reino, valores anticristãos, que trabalharam, que adotaram a filosofia da besta. Aqui é anunciada o castigo para os adoradores da besta. Todos eles serão castigados. E qual será o castigo deles? Fogo e enxofre. Aqui também nós já temos uma primeira menção ao lago de fogo e enxofre da Escritura Sagrada. O Apocalipse fala do lago de fogo e enxofre como uma referência à segunda morte, a aniquilação final e completa. Então, um dia toda maldade será definitivamente extinta. E aqui nós temos essa informação sobre a extinção dos ímpios com fogo e enxofre. Nós não devemos interpretar esse lago de fogo e enxofre como um lugar literal, onde pessoas vão ficar queimando indefinidamente por toda a eternidade. Não. A Escritura Sagrada não defende isso. Os ímpios serão aniquilados de maneira definitiva depois do milênio. Serão lançados no lago de fogo e enxofre. Então, nós não interpretamos esse texto aqui de maneira literal. O lago de fogo e enxofre é um símbolo da segunda morte. Se você der uma olhada, só correr a sua Bíblia aí para o livro, no Apocalipse mesmo, lá no capítulo 20, versículo 14 diz: o lago de fogo é a segunda morte. Então, a segunda morte é a aniquilação. Os ímpios serão completamente destruídos. Então, não interpretemos literalmente essa ideia aqui de pessoas para todo sempre sendo queimadas, né? Aqui é toda uma descrição simbólica para falar sobre a aniquilação total e completa de todos os ímpios, tá? Eles serão completamente destruídos por ocasião da volta do Senhor Jesus Cristo, tá? Até a presença da própria fumaça aqui é para reforçar, né, toda essa destruição, essa aniquilação dos ímpios. E é óbvio, os santos, eles perseveram, né? Os santos são aqueles que perseveram, que obedecem os mandamentos de Deus, que permanecem fiéis. Eles não estão nesse grupo. Esse grupo aqui é o grupo daqueles que seguiram a besta, né? Que seguiram os princípios do anticristo. Eles não são aqueles que estão obedecendo aos mandamentos de Deus. Bom, na sequência, nós temos então a quinta voz, né? A quinta voz. Então ouvi uma voz dos céus, veja, de novo, versículo 13, dizendo: escreva, felizes os mortos que morrem no Senhor de agora em diante, diz o Espírito, sim, eles descansarão das suas fadigas, pois das suas obras o seguirão. Então aqui é uma bem-aventurança para os salvos que vão enfrentar a grande tribulação e vão morrer na grande tribulação. Muitos salvos irão morrer durante a grande tribulação. Muitos filhos de Deus irão enfrentar a morte durante esse período. E o Apocalipse diz que eles são bem-aventurados, são felizes, né? Felizes, porque as suas obras os acompanham, né? O seu testemunho
né, de serem fiéis a Cristo, fiéis a Deus, né, obedientes até a morte ali ao lado do Senhor Jesus Cristo. É óbvio que não é isso que está garantindo a salvação deles, gente. Não são as suas obras. O fato das obras acompanharem aqui não significa que eles estão sendo salvos pelas obras. Não, eles não estão sendo salvos, porque ninguém é salvo pelas obras. Nós somos salvos pelo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário, né? E é óbvio, uma vez salvos, nós realizamos obras. As obras mostram, evidenciam a nossa salvação em Cristo Jesus, né? Então é para isso que servem as obras, né? As obras mostram que nós somos salvos, mas não são elas que garantem, não são elas que são o fundamento da nossa salvação, elas são resultado da nossa salvação. Então é dito aqui que aqueles que morreram durante a grande tribulação também são bem-aventurados e as suas obras os acompanham. Sexta voz, a penúltima voz. Aí entrando aqui agora nos versículos 14 a 20, que são versículos que falam de uma colheita no final dos tempos. Olhei, diante de mim estava uma nuvem branca e assentado sobre a nuvem alguém semelhante a um filho do homem, aqui um ser celestial, né? Ele estava com uma coroa de ouro na cabeça e uma foice afiada na mão. Então saiu do santuário um anjo que bradou de novo, alta voz. Então nós temos aqui a sexta vez a expressão alta voz. Aquele que estava sentado sobre a nuvem, esse anjo diz ao que estava sentado sobre a nuvem, né? Aquele anjo semelhante a um filho do homem: toma a foice, faça a colheita, pois a safra da terra está madura, chegou a hora de colhê-la. Assim aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice pela terra e a terra foi ceifada. Bom, essa sexta voz que descreve esse anjo sentado sobre uma nuvem, esse anjo que está com uma foice, e resistamos aqui à tentação de interpretar esse anjo como se fosse o Senhor Jesus Cristo. Aqui é um anjo mesmo, tá? É um anjo mesmo com características celestiais, mas é um anjo, porque são os anjos que vão fazer essa colheita no final dos tempos. Quando Jesus contou a parábola do joio e do trigo, ele falou de uma colheita no final dos tempos, e os anjos são esses que vão fazer essa colheita, né? Então, essa primeira colheita que é descrita aqui, esse anjo com essa foice, ele sai pela terra e a terra é ceifada. Aqui é a colheita dos salvos. Aqui é quando os salvos são colhidos. Então, a primeira colheita diz respeito à colheita dos salvos, né? Os campos estão brancos para a colheita. Lembra que Jesus usou também essa expressão uma vez durante o seu ministério? Aqui é esse momento final, onde realmente os anjos sabem quem são os salvos e os salvos são colhidos aqui. Então essa aqui é a imagem da salvação, do arrebatamento da igreja. É provável que essa imagem, né, desse anjo colhendo os salvos aqui é aquele momento que se dará por ocasião da vinda de Jesus, em que os salvos são reunidos pelos anjos, né, os salvos dos quatro cantos da terra, eles são reunidos e eles são apresentados ao Senhor Jesus, eles são arrebatados. Aquela descrição de Paulo em 1 Coríntios capítulo 4, quando os mortos são ressuscitados e os vivos são transformados, e juntos a igreja é arrebatada para se encontrar com o Senhor Jesus Cristo. Então essa primeira ceifa aqui, essa primeira reunião de pessoas por meio desse anjo que vem com essa foice e recolhe, né, ceifa a terra, é uma referência à salvação, ao arrebatamento da igreja. Mas aí tem a última voz, a sétima voz, né? Que é o final do capítulo 14. Outro anjo sai do santuário dos céus, trazendo também uma foice afiada. E ainda outro anjo que tem autoridade sobre o fogo sai do altar e brada em alta voz aquele que tinha a foice afiada. Agora o anjo com a foice afiada tem outra missão. É dito para esse anjo: tome a sua foice afiada e ajunte os cachos de uva da videira da terra, porque as uvas estão maduras. O anjo passou a foice pela terra, ajuntou as uvas e as lançou no grande lagar da ira de Deus. Elas foram pisadas no lagar fora da cidade, e correu sangue do altar, chegando ao nível dos freios dos cavalos, numa distância de cerca de 300 quilômetros. Então, essa última voz, né? De novo a expressão aqui, ó, em alta voz, né? O anjo fala em alta voz para o que está com a foice na mão. Essa última colheita é a colheita dos ímpios. Os ímpios são vistos como cachos de uva maduros, né? Porque agora a maldade chegou a um nível tão grande que ela está no nível de ser colhida. Então esses cachos de uva maduros, eles precisam ser colhidos. E a esse anjo é dada a ordem: colhe esses cachos. Então a maldade atingiu o seu ápice.
Chegou aqui esse momento, na volta de Jesus, primeiro os salvos são arrebatados, e aí depois nós temos todas essas uvas sendo colhidas para ser jogadas num grande lagar, o lagar da ira de Deus, fora da cidade, para ser pisado. Capítulo 19 de Apocalipse diz para a gente que quando Jesus vem, ele vem para pisar o lagar da ira de Deus. Essa imagem aqui de um lagar cheio de uva é interessante, né? As uvas são esmagadas e quando as uvas são esmagadas, nós temos sangue. Correu sangue. Amassa a uva, corre sangue. Como assim? É óbvio que isso é uma linguagem metafórica, simbólica, porque aqui está falando da destruição dos ímpios. Então Jesus vem para destruir os ímpios. A figura aqui desse lagar, dessa destruição, ela pode muito bem ser equiparada, né, vinculada com a batalha do Armagedon, lá na sexta taça, por ocasião da vinda de Jesus, onde todos os ímpios estão reunidos para aquela grande batalha, e Jesus vem e destrói todos os ímpios, aniquila com a espada que sai da sua boca, né, mata todos os ímpios com a espada que sai da sua boca. Então todos os ímpios morrem por ocasião da volta de Jesus, e essa terra fica um cenário caótico de destruição. Aqui a imagem de João é uma imagem chocante, ele fala de sangue com 1,30 m de altura, 300 quilômetros de distância. Então João vê um banho de sangue mesmo espalhado por essa terra, para falar da destruição dos ímpios. É uma imagem metafórica para mostrar que a destruição dos ímpios será terrível. Tanto é que lá no capítulo 19 realmente tem um anjo que grita para as aves: venham, reúnam-se para o grande banquete de Deus, para comer a carne de reis, generais e poderosos, carne de cavalos e seus cavaleiros, de homens livres e escravos, pequenos e grandes. Então, quando Jesus vem, realmente essa matança vai acontecer, e a gente tem aqui então na sétima voz uma referência à destruição dos ímpios por ocasião da volta do Senhor Jesus. Então esses são os 7 anúncios dessa parte do Apocalipse, anúncios que garantem a vitória da igreja e a derrota dos inimigos do povo de Deus. Diante desse estudo, diante desses temas que foram apresentados no capítulo 14, eu queria convidar você a orar comigo, a colocar sua vida diante de Deus, a pedir para o Senhor que o Senhor nos ajude a nos mantermos puros, a perseverarmos até o fim, obedecendo a Jesus, obedecendo a palavra, que Ele nos ajude, se for para a gente viver esse momento final da história também, que a gente realmente faça parte desses 144 mil que cantarão diante do trono de Deus, uma igreja pura e imaculada, uma igreja santa, que Ele nos ajude, que Ele nos mantenha sempre viva essa confiança de que os inimigos do povo de Deus irão perder. A Babilônia vai perder, o anticristo vai perder, o falso profeta vai perder, os ímpios serão exterminados e a igreja vai ser colhida, vai ser reunida para estar diante do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar? Deus, obrigado por essa oportunidade, obrigado por esse tempo hoje de estudo aqui no texto e contexto do capítulo 14 do Apocalipse. Meu Deus, que o Senhor nos preserve sempre diante dessas notícias, diante do que fala a Tua palavra. Há uma bem-aventurança para quem é morto durante a grande tribulação, há uma bem-aventurança para quem persevera, meu Deus. Ajuda-nos a perseverar durante esse tempo também, meu Deus, a perseverar fazendo a Tua vontade, seguindo ao Senhor. Coloca sempre no nosso coração esse desejo de nos mantermos puros como igreja, fazendo a Tua vontade como igreja, vivendo para a Tua glória como igreja, meu Deus, pregando o Teu evangelho, porque agora é o tempo da graça, é o tempo de correr mundo afora e gritando entre as nações, dizendo: temam, arrependam-se, é chegada a hora do juízo, adorem aquele que fez o céu, a terra e o mar. Meu Deus, que a gente proclame ousadamente essa palavra no tempo que se chama hoje, meu Deus, até o dia do Teu regresso, onde estaremos contigo, Jesus, onde estaremos contigo, Jesus. Te pedimos isso para a honra e glória do Teu nome. Amém. Amém. Deus abençoe a sua vida. Nós concluímos então com o programa de hoje, o 4º bloco do livro do Apocalipse. A partir dos próximos programas, texto e contexto, nós estaremos entrando no 5º bloco, o bloco das 7 taças. Não perca, serão programas também onde nós continuaremos examinando a Escritura Sagrada. Eu tenho certeza que seremos grandemente edificados por meio desse exame
da Escritura. Deus abençoe a sua vida. Até o próximo programa. Com a graça de Deus, um grande abraço.